Bom dia, professor. Essa é a capa do nosso artigo. O grupo é composto por mim, pela Aline, pela Carla, pela Cecília, pela Débora, o Ítalo, o João Paulo e a Mara. A leishmaniose é uma doença parasitária causada pelo protozoário do gênero Leishmania, uma questão séria de saúde. A leishmania visceral, conhecida como calazar, é a forma mais grave dessa doença, atinge indivíduos de todas as idades e é fatal se não tratado em 95% dos casos. O tratamento da leishmaniose continua sendo um problema porque os medicamentos disponíveis apresentam questões em sua rota de administração, têm alta toxicidade, custos elevados e relatos de resistência ao parasita. No Brasil, o tratamento para leishmaniose visceral segue o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde há mais de 60 anos, que se baseia na administração primária do antimônio pentavalente ou anfotericina B. No entanto, essas drogas são associadas a graves efeitos colaterais nefrotóxicos e cardiotóxicos. Novas drogas, novos alvos para o tratamento da leishmaniose visceral são, portanto, uma demanda urgente no Brasil e no mundo. Compostos heterocíclicos são alternativa promissora devido à sua ilimitada combinações estruturais, físicas, químicas e atividades biológicas. Os tiosemcarbazones são considerados um produto químico promissor contra o tratamento da leishmaniose visceral, dada a sua gama atividade biológica. A classe tiazole é encontrada em várias drogas e possui várias atividades farmacológicas, entre elas são leishmanicidal contra a L. infantum. O presente estudo investigou o efeito de novos compostos tiozemcarbazone e tiazole contra promastigotas e amastigotas, formas de L. infantum, bem como sua citotoxicidade, atividade hemolítica e estímulo à produção de óxido nítrico em células de mamíferos. Compostos de EW16.2, JW37.2, GT12 e GT14 foram obtidos, purificados e quimicamente caracterizados por meio de técnicas de espectroscopia, ressonância magnética nuclear, espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de massa e análise elementar. Em análise de dados, todos os compostos demonstraram rendimento acima de 70%. Este esquema demonstra as estruturas dos compostos. A metodologia foi baseada também na análise de cultura parasita, atividade biológica de Leishmania infantum, células mamíferas, análise de citotoxicidade, análise biológica in vitro em formas amastigote de Leishmania infantum, atividade hemolítica, produção de óxido nítrico, análise ultraestrutural de Leishmania infantum, análise da integridade da membrana plasmática, análise do potencial da membrana mitocondrial, análise estatística e isenção de ética. A atividade biológica em formas promastigotas de Leishmania infantum foram selecionados compostos em relação biosférico em que formou-se dois derivados de GW e dois derivados de tiazol, GT. O substituto de bromo vai se ligar ao anel fenoxiol e no anel metisol, ambos na posição para. A concentração inibitória para o crescimento de promastigotes de infanto mostra que novos componentes apresentaram ação Leishmania inicial, inibindo o crescimento em promastigotes. O valor da concentração inibitória, que foi calculado após 72 horas, variando de 8,62 a 36,36 micrômetros, como apresentado na tabela 1, mostrou que os compostos JH apresentaram maior inibição comparados com os derivados tiazol, que foram menos inibitórios. A antitorexina B foi eficaz contra promastigotes com baixos valores de concentração inibitória. Na figura 1, a citotoxicidade, a concentração foi capaz de reduzir a viabilidade das células em 50%, por meio da análise de regressão do logaritmo de dados de absorção, calculados com o CPSS 8.0 para os Windows. Os valores de CC50 para os macrófagos
peritoneais variam de 31,80 a 196,38 micômetros. E o índice de seletividade varia de 2,9 a 19 micômetros. O composto GH 6,12 apresentou o mais alto índice de sobrevivência, seguido do GT14 e do composto GW 37,2, que foi o mais citotóxico, com 31,8 micômetros de concentração. A citocidade mínima de JW 16,2 foi de 362,65 micômetros. De GT14 foi de 35,33 micômetros a 74,86 micômetros. E com isso, o composto GT14 é o mais seletivo contra a mastigotes. A ação Leishmania inicial mostra que o composto GW 16,12 e GT14 foram mais ativos e capazes de induzir ação em parasitas infatos em macrófagos. A atividade hemolítica, na maioria das amostras, apresenta resposta independente da concentração. Verificou-se que o composto GW 16,12 e GT14 apresentou 5% e 4% dos efeitos hemolíticos. De produção de óxido nítrico, representado na figura 4, notou-se que os macrófagos não infectados que foram tratados com JW 16,2, JW 37,2, GT12 e GT14 induziram um aumento de óxido nítrico na maior concentração. Já na figura 5, mostra que as mudanças ultraestruturais em forma de promastigotes que ocorreram a partir de grupos controle de MSO e AMB. Na figura 6, a análise ultraestrutural através do TEM mostra que o grupo de tratamento de MSO, os promastigotes de L. infanto, exibiam forma celular e citoplasma normal. Já nas células tratadas com AMB, observou inchaço mitocondrial e vascularização intensa do citoplasma. E as submetidas ao tratamento com JW 16,2, observou grandes estruturas eletromentas e vascularização do citoplasma. Nas tabelas 3 e 4, podemos observar os efeitos dos compostos JW 16,2 e GT14 na integridade da membrana plasmática e o potencial da membrana mitocondrial. Na figura 7, observou-se a variação limitada nas células tratadas com JW 16,2 em concentrações de 9,66 a 19,32 micromolar e GT14 a 13,5 micromolar foram intensamente marcados com RHO123. Todos os compostos analisados mostraram ação contra as formas de promastigotas da leishmania. Os compostos com substituto metóxido ligado ao anel fenil, como é o caso do JW 16,2 e do GT14, apresentaram ação leishmanicida mais eficazes. Quando com substituintes halogênios, como o flúor, o cloro e o bromo no anel, concedeu uma maior estabilidade composta metabolicamente e quimicamente em suas ligações. Logo, possuiu efeito positivo sobre a permeabilidade da membrana celular, desenvolvendo assim uma ação leishmanicida eficaz. O potencial citotóxico dos compostos JW 16,2 e GT14 em macrófagos peritoneais apresentaram baixos valores de inibição. O efeito leishmanicida dos compostos foram capazes de diminuir o índice de sobrevivência de amastigotas nos macrófagos, que apresentaram baixos valores de C50. No entanto, foi observado que essas concentrações eram superiores às encontradas para mastigotas. Houve uma diminuição do número de parasitas em macrófagos peritoneais quando foram tratados com compostos de azol, reforçando assim o potencial leishmanicida desse tipo de droga. Além disso, os compostos testados possuem baixa atividade hemolítica e são fortes candidatos para os ensaios in vitro. Podemos concluir que os dados na literatura e no presente estudo corroboram para a ação eficaz antiparasitária desses compostos.
Portanto, são necessários testes biológicos in vitro para melhor explicar o mecanismo de ação desses compostos, que poderia se tornar, em um futuro próximo, um novo alvo terapêutico.